Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Agora são 3 horas mais 5 minutos. Nós estamos ao vivo com o programa que tem o objetivo de trazer as últimas informações aqui da nossa região, do Alto Uruguai, sobre o combate ao coronavírus, esta pandemia mundial aí que está fazendo muita gente sofrer. Olha, para começar o nosso programa de hoje, você que está conosco pode participar mandando o seu recado e, é claro, é o nosso convidado a participar ao vivo na nossa live diretamente no Facebook. Bom, a gente já começa falando sobre a região do Alto Uruguai Gaúcho, sobre as cidades aqui da nossa região, e hoje a gente tem conosco ao vivo na nossa transmissão o prefeito municipal de Jacutinga, Roberto Beto Bordim, aí, que está conosco aí ao vivo, diretamente do seu gabinete, onde estão aí, o município está tomando várias iniciativas. Bom, primeiramente, boa tarde, prefeito, quero agradecer muito o senhor estar conversando conosco. A gente sabe das limitações que temos através da internet, mas é sempre muito importante podermos ouvir o senhor aí nessa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que acompanham a TV Bom Dia. Estamos vivendo um período delicado, uma situação que não é somente local, não é aqui em Jacutinga, no Alto Uruguai, uma crise mundial, né? E temos que tomar medidas, tomar decisões importantes para o enfrentamento da emergência de saúde pública, né? Que tem uma importância internacional decorrente do surto epidêmico do coronavírus, né? A Covid-19. E o município de Jacutinga, a administração municipal, debatendo também com os prefeitos da região aqui da MAU, debatendo também com o nosso comitê municipal e comitê regional que trata desse enfrentamento, vem tomando algumas medidas. Inicialmente, nos preocupamos com o lar do idoso do município, depois com as atividades com as pessoas da terceira idade, e estamos no dia a dia tomando outras medidas. Já temos 6 documentos emitidos, né, decretos municipais, e o decreto do dia 20 de março, ele trata justamente da decisão mais importante, né, que é a questão da situação da estado de calamidade pública, né, e que também vai ser pauta da sessão da Câmara no dia de amanhã, onde os vereadores estarão também tratando deste decreto e de outras situações que prevê o decreto, que até mesmo o prolongamento, né, do prazo para pagamento dos tributos municipais, em especial o IPTU, que tem vencimento no dia 31 de março, e que estamos buscando, então, ampliar o prazo para dar mais condições para o nosso cidadão. Entre outras medidas que viemos tomando, nós temos também pedido autorização para a contratação, se necessário, de médicos, enfermeiras e outros profissionais da área da saúde, que tem um papel fundamental neste momento de atenção, neste momento em que precisamos tomar decisões para prevenir e não permitir a chegada do coronavírus no município de Jacutinga. Prefeito, ontem o decreto do município causou grande repercussão na questão que um dos pontos era a questão do toque de recolher. É muito complicado ainda, prefeito, o senhor que acompanha a conscientização da comunidade em saber que é um momento de ficar em casa. E agora o município tem que tomar essa medida do toque de recolher aí em Jacutinga. Como é que o senhor vê essa necessidade? Olha, Leandro, nós tomamos essa decisão a partir da emissão do decreto subsequente, né, que tratou disso, que é o 4014, que foi justamente nesse sentido. Nós temos mais de 1/3 da nossa população, praticamente 40% da população, é acima de 60 anos. A gente falava agora há pouco com a nossa presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Débora, que os nossos familiares, grande parte dos amigos, fazem parte do grupo de risco, e nós temos que tomar algumas atitudes. Sabemos que temos um povo educado, um povo consciente, mas algumas questões precisam chamar mais atenção, seja da circulação das pessoas com mais de 60 anos de idade, que pode buscar auxílio do seu parente, do seu filho, do seu neto, até mesmo os estabelecimentos comerciais do município que estão atendendo, por exemplo, as farmácias, supermercados
postos de combustíveis e outros setores, né, eles têm também criaram um atendimento especial, onde tu liga o telemarketing, o teleserviço, e o pessoal está fazendo a entrega em casa, então facilitando isso. Estamos nos adequando à realidade momentânea. Então essa decisão é justamente no intuito de proteger as pessoas, de orientar quanto a preocupação que se deve ter, porque não adianta deixar chegar a doença, deixar chegar alguém se infectar e nós ter que tomar algumas medidas. Nós sabemos, até temos aqui no município a coordenação do nosso trabalho também da nossa secretária de saúde, Valdirene, que coordena também os secretários de saúde dos municípios da região e também o comitê regional, com um grande grupo de pessoas que hoje mesmo estão debatendo esse assunto e que nós temos que tomar algumas medidas. A questão do toque de recolher é no intuito de chamar a atenção dos moradores de Jacutinga, das pessoas que aqui residem, que aqui moram, que a partir das 20 horas não deve ter mais circulação de pessoas, aglomeração de pessoas, essa questão das reuniõezinhas de finais de tarde, né, a questão de jantinhas, festas, comemorações, porque não é o momento, são poucos dias, e como falou o ministro Mandetta, é o momento de precaução agora para evitar que esta curva de infectados, esse volume de infectados diminua, para que não ocorra, como a gente viu recentemente na Itália, como está havendo agora na Espanha e na Inglaterra, onde está se acentuando porque não houve, quem sabe, essa precaução e essa providência antecipada. Nós temos aqui no município de Erechim 3 casos já reconhecidos, tem outros em análise, agora temos 2 casos suspeitos aqui em Campinas do Sul, municípios vizinhos, e nós temos que ter essa precaução para que não ocorra aqui no nosso município de Jacutinga. Por aqui transitam diariamente centenas de veículos, caminhões, pessoas que trafegam pela RS 211 no centro da cidade do município, mas os moradores de Jacutinga, que é o nosso foco, que é a nossa obrigação primária, nós temos sim o compromisso de manter todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação. Nós estamos com ponto facultativo na prefeitura, Leandro, mas estamos com as nossas equipes, estou agora aqui na prefeitura, com todas as salas, com pessoas trabalhando individualmente, mas o atendimento externo não está acontecendo, mas estamos buscando resolver os problemas, as obrigações do nosso município. Estamos também reeditando agora o decreto, fazendo mais um acréscimo em virtude de orientações do Ministério Público quanto à destinação dos resíduos, dos insumos que são utilizados no tratamento, atendendo às orientações do Ministério da Saúde, fazendo a divulgação. Estamos também distribuindo sabão, álcool gel, também outros equipamentos, outros utensílios para orientar as pessoas com menor poder aquisitivo, passando panfletos, orientações, usando bastante o carro de som, utilizando também o alto-falante da igreja, aqui juntamente com o nosso Padre Olírio, utilizando as redes sociais, as rádios, jornais, enfim, a TV, para tentar divulgar e conscientizar. Nós queremos estar preparados para que efetivamente não aconteça aqui em Jacutinga. Se acontecer, temos que estar preparados. Sabemos das limitações para o atendimento de saúde, né, da região médico hospitalar, até em virtude da situação. Acontecendo alguns casos, são 32 municípios. O município aqui de Erechim com mais de 100 mil habitantes. Se acontecer 20, 30 casos, nós vamos ter que, daqui a pouco, ter que começar a escolher quais as pessoas que serão tratadas ou não. Temos poucos ventiladores, temos poucos equipamentos para poder dar atenção. Então, a grande solução, a única solução que temos é a prevenção. Muito bem. Muito bem, prefeito. Bom, nós já estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu começo agradecendo muito o senhor aí por esses esclarecimentos. Que bom saber que o município está fazendo atividades importantes, não parou, mas está também se preocupando com a saúde das pessoas. E eu fico muito feliz que o senhor é um dos primeiros prefeitos. Nós vamos continuar aqui conversando com os prefeitos do Alto Uruguai
para combater o coronavírus. Queria que o senhor deixasse uma mensagem, principalmente à população de Jacutinga, neste momento aí difícil que estamos enfrentando, mas que eu tenho certeza que nós vamos superar e seguir em frente. Quero deixar a toda a comunidade de Jacutinga e também a toda a região do Alto Uruguai, a todos que acompanham a TV Bom Dia, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. Sabemos que juntos, de fato, somos mais fortes e temos que lutar pela vida, lutar pelas pessoas. Algumas decisões são drásticas, mas são necessárias. Tem a própria questão da economia que acaba afetando, o município deixa de ter uma arrecadação maior, até em virtude da retenção econômica, dessa recessão que vai gerar, algumas empresas fechadas, não movimentando a economia local, mas é o preço que temos que pagar para salvar vidas. As pessoas que são de Jacutinga, que têm parentes e que estão chegando em Jacutinga, estão passando também por um processo de conscientização, o contato da nossa equipe da saúde para com essas pessoas, para que façam a quarentena, façam uma consulta para ver a sua situação de saúde. É a nossa função, buscar ajudar as pessoas, salvar vidas, orientar. Se nós queremos um bom lugar para viver, nós temos que fazer a nossa parte. E esse é um momento delicado, é uma das maiores crises de saúde pública da história. Vivemos isso há 100 anos atrás, com a questão da gripe espanhola que assolou o mundo, e nós queremos que o Brasil, que o Rio Grande, que Jacutinga não esteja inserido nesse número excessivo, nesse desastre, né? Vamos fazer a nossa parte e acredito que cada cidadão, dentro da sua família, com a sua responsabilidade, se protege, fique em casa, faça a sua parte, que na rua, nos estabelecimentos de saúde, tem as pessoas que são muito dedicadas, e a minha homenagem a todos os profissionais de saúde que estão trabalhando, buscando auxiliar as pessoas para salvar as vidas. Fique em casa, que é o melhor remédio. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Muito bem, muito obrigado mais uma vez ao prefeito Beto Bordim com as informações lá do município de Jacutinga. Nós vamos seguindo por aqui com o nosso programa especial ao coronavírus e você pode participar da nossa transmissão mandando um recado aqui e também as suas dúvidas. Daqui a pouquinho nós vamos trazer os últimos detalhes, o último boletim dos detalhes do coronavírus aqui na região do Alto Uruguai e também aqui em Erechim, o número de suspeitas de casos e também os casos confirmados. Daqui a pouquinho nós vamos falar para você. Olha, o Paulo César está pedindo, como é que está a prevenção nos grandes mercados de Erechim? Segundo relatos, funcionários são obrigados a trabalhar sem máscaras e luvas. Isso procede? Olha, a informação que nós temos até o momento é que os grandes supermercados de Erechim estão tomando as devidas precauções, orientações do decreto municipal aqui da cidade, né? Em que os funcionários devem ter os equipamentos de segurança neste momento. Caso de máscaras, luvas, álcool gel e também a distância ao público. O Marcos já está providenciando, já os nossos repórteres vão estar ao vivo conosco. Daqui a pouquinho Natan Bretenbach vai falar ao vivo aqui também as últimas informações do coronavírus aqui para a nossa região do Alto Uruguai. A Jaqueline Sequete está participando conosco, está pedindo notícias do coronavírus. A Salete Sommer, a Franciele Sara de Quadros, o pessoal está participando e você é o nosso convidado para participar conosco. Daqui a pouquinho a repórter Isabel Seaber do Jornal Bom Dia vai estar conosco também, participando ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Nós estamos aguardando o contato das nossas jornalistas. Daqui a pouquinho tem a Natiele Dias Torres aqui conosco e também a Tayane do Carmo. Todas elas vão estar ao vivo com as últimas informações do coronavírus aqui na região do Alto Uruguai. Como é que estamos aí, Marcos, aguardando o contato delas? Está faltando, mas já temos alguma repórter já em contato? Já vamos já conversar com algumas delas? Já está na nossa tela a partir de agora a Natiele Dias Torres. Natiele, você me escuta? Boa tarde. Oi, boa tarde, Leandro. Escuto. Boa tarde para ti e também para quem está nos acompanhando. Então, Natiele, quais são as primeiras informações que você traz para a gente hoje? Então, primeiramente eu vou iniciar falando, na verdade a gente recebeu alguns questionamentos na nossa página, né? A população está enviando algumas perguntas que estão com dúvidas sobre algumas coisas que estão funcionando aqui no município. Então a primeira dúvida que a gente recebeu foi a respeito dos transportes intermunicipais. Então eu entrei em contato com o pessoal ali da rodoviária intermunicipal para ver como é que está esse funcionamento.
o que eles me passaram? O transporte, né, a procura por esses transportes devido a essa quarentena reduziu em torno de 90%. Então, para a maioria dos municípios, eles tiraram esse transporte, né? A maioria dos municípios não está mais tendo transporte. Eles falaram que diminuiu 90% da procura. Também os ônibus que estão saindo estão operando com 50% da capacidade, ou seja, um lugar onde sentaria 2 pessoas, a partir de agora senta somente uma pessoa. Também, então, para falar para as cidades que estão indo transporte, está saindo um transporte intermunicipal de manhã para Porto Alegre, à tarde sai para Marcelino Ramos, Aratiba e Mariano Moro. Então, a princípio, são esses os municípios que está saindo o transporte intermunicipal. Também o funcionamento da rodoviária diminuiu muito, justamente, né, por conta dessa procura que também diminuiu. Então, antes que eles operavam a partir das 5h20 da manhã até a 1 da manhã, agora eles estão operando das 6h30 da manhã ao 12h15 e da 1h30 às 6h30 de segunda a sexta. No sábado, a rodoviária funciona das 6h30 da manhã às 6h30 da tarde e no domingo das 10 da manhã às 7 da noite. Então, eles reduziram esse horário justamente por causa disso, porque essa procura está menor e também, só para lembrar que a gente só está tendo transporte intermunicipal, então, para Porto Alegre, Marcelino Ramos, Aratiba e Mariano Moro, todos operando com 50% da capacidade. Muito bem, muito bem. Já está conosco também aqui, eu estou vendo a Caliandra Alves Dias, que em especial vai falar conosco já sobre as Olimpíadas, a Taina do Carmo, mas nós vamos direto para Isabel Seaber neste momento, que é a repórter do Jornal Bom Dia, está encaminhando a edição para liberar ela para falar um pouquinho, Isabel, sobre como é que está a situação do coronavírus aqui em Erechim e também na região do Alto Uruguai. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente prossegue de casa, né, seguindo todas as orientações preconizadas, né, mas trabalhando e buscando informar todos da melhor forma possível, trazendo sempre as informações atualizadas, com os números e as opiniões aí das nossas fontes oficiais. Né, Leandro, antes de mais nada, eu gostaria de reforçar isso a todos que estão nos acompanhando, para cuidar muito das informações que estão circulando por aí, seja no WhatsApp, enfim, né? Vamos observar muito bem essas informações que devem seguir as fontes oficiais, com informações realmente verdadeiras aí, né? Para não causar confusão e também manter a nossa saúde mental. É fundamental isso, cuidado com a saúde física, a saúde mental nesse período que muitas pessoas aí estão em casa, estão com a família, estão com os amigos, que é fundamental. Falando em saúde mental, lembro que eu quero adiantar um pouquinho, que eu estou preparando aqui uma matéria especial sobre isso. Na verdade, serão 2. A gente está conversando aí com profissionais da área de psicologia, que vão dar dicas, orientações, para as pessoas lidarem melhor com tudo isso, toda essa situação, todas essas preocupações, né? Que em meio a tanta preocupação é preciso manter o equilíbrio, é preciso manter a calma. Então a gente vai trazer essa matéria na edição de amanhã, a primeira delas, e também logo vai estar no site. Mas atualizando então a todos sobre os nossos dados aqui da região, né? Sobre os casos notificados. Ao todo nós temos 22 casos notificados pela Coordenadoria Regional de Saúde, quer dizer, abrange o município de Erechim e municípios aqui da região. 3 casos foram confirmados, que os casos aqui de Erechim, né? E 8 descartados e 11 aguardando análise do laboratório LACEN. Então, essas 11 amostras que foram colhidas, mandadas para o laboratório, ainda não tivemos retorno. Estive conversando hoje, no início da tarde, com o Rodrigo Vargas, que é o responsável pela vigilância em saúde da Coordenadoria Regional. Ele disse que está em contato frequente, né, com o laboratório e a estimativa é que ainda hoje tenhamos a liberação de mais resultados. Mas ainda não há essa confirmação, então, e por enquanto a situação é essas 22 notificações, sendo que, Leandro, no finalzinho da manhã, nós noticiamos 2 casos suspeitos no município de Campinas do Sul. Então, esses 2 casos suspeitos, um deles vai ser colhida a amostra amanhã, é uma paciente, uma idosa que está internada no hospital local, ela já tem alguns problemas respiratórios, por isso exige um pouquinho mais de cuidado o quadro dela, e a amostra vai ser colhida amanhã para ser encaminhada para o LACEN.
Outro paciente também de Campinas do Sul segue acompanhado em casa, né, está em isolamento domiciliar, está bem, porém apresentando aí alguns sintomas que podem estar relacionados ao novo coronavírus. Então, vale esse alerta, a gente reforça os cuidados a todos, né, para que prossigam todas a etiqueta respiratória, né, a higiene dos utensílios, enfim, permaneçam no isolamento domiciliar, se cuidem para prevenir. É um gesto de respeito, de amor consigo mesmo e com o próximo também, Leandro. Muito bem. Bom, Isabel, uma coisa que eu queria que você falasse, que você está por dentro, é a questão dos testes, né? O governo falou no último sábado, explicou que estaria liberando cerca de 5 milhões de testes rápidos contra o Covid-19. Mas esses testes ainda assim não seriam suficientes para a população, por isso algumas pessoas, e seria feito em algumas pessoas. Como é que está funcionando essa situação? Exatamente, Leandro, exatamente. Ontem surgiu aí uma novidade, então, né, até nós noticiamos pelo site também, que a partir de agora, a partir dessa normativa, quem que poderá fazer os testes? Os profissionais de saúde, os que estão aí também na linha de frente, né, em todo esse trabalho, e também as pessoas que estejam apresentando um quadro de infecção respiratória grave, ou um quadro aí que exija uma internação hospitalar. Então, as pessoas que estão no hospital, por exemplo, né, e também os profissionais de saúde, neste será feito o teste. Nos demais, as pessoas que estejam apresentando sintomas gripais, enfim, a questão é se manter em casa, caso notar que os sintomas comecem a agravar, procurar a UBS mais próxima, que vai ser tomadas todas as medidas. Então, a partir dessa normativa, ocorreu essa mudança em relação aos exames. Tá certo, Isabel, muito obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que vocês mesmo aí trabalhando de casa, né, em busca dessa prevenção, auxiliando no combate aí, estão aí produzindo o Jornal de Amanhã. Muito obrigado e, por favor, a gente conta sempre com a sua participação aqui nesse programa especial. Obrigada, Leandro. Obrigada, meninas. Obrigada a todos que nos acompanham. E é isso, a gente vai prosseguir daqui, cada um, né, nas suas casas, se cuidando, trabalhando e levando a todos o maior número possível de informações. Um abraço a todos. Muito bem, nós vamos agora conversar com a Caliandra Alves Dias, que está em férias neste período, né? Mas que não para de trabalhar como boa jornalista que é, aí está sempre acompanhando as informações, porque saiu hoje uma informação muito importante, que é o cancelamento, na verdade, o adiamento das Olimpíadas, que aconteceriam agora em julho, Caliandra. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Isto mesmo, Leandro. Olha, essa semana foi uma semana bastante intensa, justamente porque as federações dos países ameaçaram não enviar os seus atletas para as Olimpíadas. Lembrando que existem 2 Olimpíadas, né? Os Jogos Olímpicos do Japão é considerado as Olimpíadas de Verão. E essa, Leandro, é a primeira vez que a competição ela é adiada. Tiveram 2 situações que a competição foram canceladas, que foi nas edições de 1916, 1940 e também em 44, justamente por causa das 2 guerras mundiais. Já os Jogos Olímpicos de Inverno, que muitas vezes são realizados no Canadá e nos Estados Unidos, já tiveram também as suas edições aí canceladas, como foi na década de 90. E é muito importante essa situação, justamente pela união dos atletas. Todas as federações se uniram, bateram o pé e justamente por causa do corona, aí deixaram enfatizado, né, que seria um risco para os atletas e também para as famílias desses atletas. O Japão, Leandro, eles se reuniram, né, nas últimas 2 semanas em relação ao corona e para eles a situação era normal, tanto que na semana passada o governo japonês e justamente também os membros do Comitê Internacional Olímpico destacaram aí que um cancelamento, um adiamento das Olimpíadas iria contra o fato dos Jogos Olímpicos serem realizados, porque para eles as Olimpíadas é um momento de integração e de união de todos os países que participam. Mas é importante lembrar também que a saúde desses atletas e membros vem em primeiro lugar. Então, essa situação aí foi confirmada na manhã de hoje, o adiamento pela primeira vez das Olimpíadas, e é importante ressaltar que, além
atletas que participam das Olimpíadas, os atletas brasileiros também estão unidos, porque o caso da Federação Gaúcha, a competição está cancelada. Porém, os atletas aí estão se reunindo juntamente com seus clubes para ver como que vai ficar a situação do Campeonato Gaúcho, Leandro. Porque nas últimas semanas também tiveram reuniões. Na semana passada, segunda-feira, dia 16, todos os representantes das 16 equipes, tanto da divisão de acesso quanto do Campeonato Gaúcho, se reuniram na sede da federação. Eles aí optaram pelo cancelamento de 15 dias do Campeonato Gaúcho. Mas agora a decisão é em relação a se a competição vai dar continuidade ou aí se vão decretar um campeão aí do segundo turno da competição e também da competição geral. Né? Mas a gente vê aí a movimentação dos atletas que nas redes sociais também fazem uma campanha pedindo para que seus seguidores fiquem em casa, né, Caliandra? Isso mesmo, Leandro. E a dupla Grenal, ela está utilizando ex-jogadores, jogadores e também aí personalidades da música e também de outros esportes. No caso do Internacional, eles conversaram aí com o ex-jogador Tyson. O D'Alessandro também, capitão multicampeão pelo Colorado, também está pedindo aí para os jogadores permanecerem em casa. Então, é muito importante esse recado dos jogadores. E uma coisa muito bacana também, Leandro, é que aqui no Rio Grande do Sul, os clubes estão unidos. Na semana passada, o Brasil de Pelotas anunciou nas suas redes sociais que vai ceder aí as dependências do estádio Bento Freitas, como também aí o Centro de Formação de Atletas, para a Prefeitura e também os órgãos da saúde. No caso da dupla Grenal, o estádio Beira-Rio e também ali as dependências do Gigantinho, bem como a Arena do Grêmio, também aí estão sendo cedidas para os órgãos de segurança, assim como também outras partes do Brasil, né? No Pacaembu e no Morumbi, essa ação também está sendo realizada. Então, os clubes, Leandro, estão entendendo a sua responsabilidade social, de não apenas chamar os jogadores e torcedores aí para convocarem a torcida, quando o jogo é importante, como também ter essa consciência de informar os torcedores e também de abrir esse espaço, né? Espaço que muitas vezes o estádio aí é final de campeonato e tudo mais. Agora está mudando um pouquinho o foco justamente para ter essa conscientização e mostrar aos torcedores a importância de estar abraçados a uma causa, porque é o bem de todos, né? Não é apenas o bem dos jogadores, mas também como dos torcedores e também da população que reside nessas cidades que tem aí estádios e também ginásios, tanto de futsal como também de outras modalidades. Muito bem, bom, esse gesto é importante, como você bem lembrou, aqui em Erechim o Atlântico também disponibilizou a sua área aí, caso seja necessária. Rapidamente o pessoal está perguntando, Caliandra, se você sabe alguma informação como é que está o estado de saúde dos dirigentes de Grêmio Internacional que deram positivo para o Covid-19. Olha, Leandro, tanto o presidente do Inter, Marcelo Medeiros, quanto do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, estão em casa, estão aí nos últimos dias também aí em repouso. E é importante salientar, Leandro, que todo o cuidado está sendo necessário agora. Por quê? Porque na última sexta-feira, Grêmio e Internacional realizaram uma ação com os atletas. Eles foram vacinados, não apenas atletas, como também funcionários do clube. Então é importante ressaltar que todos os funcionários de Grêmio Internacional que estão aí na situação de risco, idosos, que tem aí pessoas também com problemas respiratórios, bem como funcionárias grávidas, foram afastadas de seu cargo, estão aí realizando um trabalho home office e também aí o pessoal das categorias de base, Leandro, porque muitos atletas são de cidades do interior do Rio Grande do Sul e ficam aí nas dependências dos clubes. Então eles também estão passando por exames, também foram aí foco das vacinações que foram realizadas e no caso aí dos mandatários de Grêmio e Inter, os próprios clubes acabaram aí emitindo notas oficiais de que eles já estão bem, estão em casa, então os torcedores podem ficar um pouco mais aliviados em relação a isso. Mas também é importante lembrar, Leandro, porque muitos estão falando que tudo começou aí nesse jantar de confraternização do Clássico Grenal das Américas, que foi da Libertadores da América. Então a gente tem que ter muito cuidado com a disseminação dessas informações. Teve 2 vice-presidentes do Grêmio que foram os primeiros aí que testaram positivo, né, para o corona. Então eles também aí deixaram destacados que tudo isso pode ter começado no Grenal
das Américas, e é importante ressaltar, Leandro, para os torcedores que também foram nesse Grenal, que tiveram contato com torcedores de Grêmio, da capital, né, os gremistas que estiveram em maior número na arena, bem como os colorados, é importante ficarem ligados em relação aos sintomas, né, porque como foram muitos ônibus, e Erechim também saiu esses ônibus de excursão, é bom ter um cuidado aí em relação aos sintomas. Muito bem, Caliandra, muito obrigado pelas informações, obrigado por estar conosco aqui. A gente também conta com você sempre para trazer mais informações aí, assim que também você retornar dessas férias. A gente espera que essa onda do Covid tenha passado. Obrigado. Obrigada, Leandro, obrigada a todos. E daqui a pouco eu vou trazer aí uma informação também para os torcedores em relação à Libertadores, né, Leandro? Porque a competição pode ter aí paralisado, mas a Conebol está de olho na confusão que resultou em 8 expulsões lá no Clássico Grenal. Muito bem, nós vamos agora falar com a Tayane do Carmo, que está nos esperando há algum tempinho lá, né? Mas os últimos serão os primeiros na próxima rodada. Bom, primeiramente, muito obrigado, Tayane, mais uma vez por estar aqui conosco. Boa tarde para você. E quais são as primeiras informações que você traz sobre o coronavírus hoje aqui no programa? Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde às meninas, a Nath, a Caliandra e também a Isabel, né, que foi agora há pouco. Bom, então as notícias que eu trago, primeiramente, são da região, né? Na edição de hoje, o nosso repórter aqui da região, o Igor Dalla Rosa, ele trouxe para nós, assim, em primeira mão, que todos, agora, desde segunda-feira, todos os municípios aqui do Alto Uruguai, os 32 municípios, já decretaram situação de calamidade pública, né, devido ao coronavírus. Até nesta segunda-feira faltava 3 municípios, mas eles acabaram também decretando a situação de calamidade pública, né? Conforme a reunião que teve na MAU, que foi coordenada pelo presidente, que também é o prefeito de Ipiranga do Sul, ele disse assim o seguinte, que todos os municípios estão se preparando, estão seguindo as orientações em relação à prevenção do coronavírus, né? E conforme ele, até nessa segunda-feira, né, como eu havia falado antes, faltava 3, agora já declararam, e o objetivo, conforme o presidente, é deixar o Rio Grande seguro. O Rio Grande do Sul, seguro, porque daqui a alguns dias já está se aproximando o inverno, e a propagação do vírus, a tendência é ficar maior. Então, até o dia 1º de abril, será um período em que os municípios irão avaliar a situação. Conforme ele, todos os dias a situação está sendo avaliada pelos prefeitos e eles também estão dando informações a todo tempo ali nessas reuniões da MAU para conseguir combater, né, essa situação. Conforme ele, a população regional está entendendo a situação e a preocupação agora é com a saúde pública e também com a quantidade de leitos e enquanto também na organização das equipes técnicas, né? Ele ainda afirma que isso vai com certeza impactar a economia dos municípios, esses dias que todos os municípios estão parados, mas essa decisão é necessária para conter o coronavírus, pois a prioridade agora é a vida das pessoas. De acordo com ele ainda, os prefeitos estão dando sugestões e vendo o que é possível fazer em relação a essa situação. Então, essa reunião aconteceu não faz muito tempo, né? O nosso repórter aqui da região, o Igor, esteve conversando com o presidente da MAU, né? E estão aí fazendo tudo que eles podem, né, a princípio, para conter a propagação do vírus. Essa é a primeira informação, né? Mas conforme a gente vai falando, tem mais algumas informações da região também que a gente já vai passar daqui a pouquinho. Obrigado, Tayane. Agora a gente volta a falar com a Natiele Torres, porque ela vai trazer as informações dos bancos. Tem muita gente que está preocupada, até o Bom Dia vai trazer uma reportagem especial sobre isso no de amanhã, sobre essa questão dos bancos, lotéricas estão fechadas, né? Como é que vão fazer para pagar boleto? Como é que vão fazer para ir no banco? Então a Natiele traz essas informações aí que nós temos modificações nos atendimentos bancários, né, Natiele? Natiele, acho que você está com o seu áudio bloqueado aí, né? Daqui a nossa transmissão. Fala agora, vamos ouvir. Não retornou ainda. Temos ainda nada do som, Marcos?
Nada do som da Natiele. Tenta novamente. Não temos o seu som aí. Vamos tentar reconectar com você. Agora a gente volta a falar com a Caliandra Alves Dias, porque a Caliandra vai falar para nós da Libertadores da América. Caliandra? Isso mesmo, Leandro. Bom, como a gente sabe, todas as competições aí a nível esportivo, né, no mundo estão paralisadas, mas em relação à Libertadores, a Conebol aí está analisando as imagens que resultaram em 8 expulsões no Grenal da América. Os jogadores Caio Henrique, Paulo Miranda, Pepe Luciano pelo lado do Grêmio, e pelo lado do Inter, o Victor Cuesta, o Moisés, o Edenilson e o Praxedes. Então, Leandro, a situação é o seguinte: muitos torcedores estão falando que as duas equipes podem ser aí eliminadas da competição, mas até o momento o código, deixa eu pegar aqui que eu anotei, o código de disciplina da Libertadores não prevê expulsão em relação a essas brigas relacionadas à competição. O que diz? O artigo 16 prevê que os jogadores podem levar até 5 jogos de suspensão. Então, no caso caso a Conebol analise imagem por imagem, os jogadores da dupla Grenal podem não disputar mais a fase de grupos da competição. E caso Inter e Grêmio avancem às oitavas, podem aí ser liberados dessa suspensão automaticamente já na fase mata-mata da competição. O que esse código de disciplina da Libertadores prevê, Leandro? O primeiro caso é de uma suspensão de uma partida ou por um período específico por insultar, ofender ou também ameaçar jogadores de outras equipes e também bem como os representantes da Libertadores que estão nos jogos. A segunda situação é referente a 2 partidas ou também um tempo indeterminado em relação a uma conduta violenta ou também por agredir jogadores das equipes adversárias. E a situação mais pesada da Libertadores vem aí em seguida, que é a suspensão de 5 jogos por agressão ou também menosprezo aí por condutas que são consideradas graves, Leandro. Então, a dupla Grenal pode ter aí a perda desses jogadores até a fase final da fase de grupos da competição. No atual momento, Leandro, as imagens estão sendo, obviamente, analisadas por esse código de disciplina e, ao que tudo indica, o presidente da Libertadores estava querendo que a competição voltasse em maio. Então, talvez aí até maio, ou quando toda essa situação aí acabar se controlando um pouquinho, os torcedores de Grêmio e Inter vão ter aí o resultado dessa briga, Leandro. E já no futebol nacional, nós temos aí uma situação que está vindo à tona nessa semana, Leandro. Por quê? Porque a gente sabe que não é apenas Grêmio e Internacional que perdem uma paralisação dos campeonatos. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos os times que jogam no interior do estado. Então, eles também são afetados em relação a isso. E a pergunta que fica agora é como que os clubes vão controlar essa crise? Porque a gente sabe que muitos dependem da venda de ingressos, da venda de camisetas e também de outros artigos licenciados. O que tudo indica é que alguns clubes, Leandro, estão aí em relação a um projeto para reduzir o salário dos jogadores enquanto está nessa situação. Nessa semana, o Sindicato dos Atletas está com uma proposta que veio da Comissão Nacional dos Clubes. Esse projeto prevê a diminuição de 25% do salário dos jogadores. E muitos clubes também, Leandro, estão aí pensando na possibilidade de adiar as férias a seus atletas. No caso do Ipiranga, assim bem como os times que estão disputando o Campeonato Gaúcho, até o momento nenhum dessas equipes acabou conversando em relação a isso, bem como também no caso do Rio Grande do Sul, a principal dúvida que fica, como foi falado antes, é o Campeonato Gaúcho, porque a maioria dos times querem que o Caxias seja declarado o campeão da competição. Mas a gente sabe que a opinião da dupla Grenal e dos dirigentes da dupla é muito forte. Então, o que acontece? O Internacional é contra essa decisão. O Inter alega aí que, como o Caxias foi o campeão do primeiro turno e a equipe colorada é a primeira classificada na
classificação geral, há a possibilidade de uma final do Campeonato Gaúcho ser realizado entre as duas equipes. Já o caso do Grêmio, o Grêmio é contra essa decisão de dar o título ao Caxias, como também eles querem a continuidade do Campeonato Gaúcho. Mas lembrando que esse retorno do Gauchão pode afetar também em relação às competições nacionais que são realizadas. Já os times aí do interior, eles querem, Leandro, a divisão total dos 900 mil que é destinado à premiação do vencedor do Campeonato Gaúcho, das equipes do interior. Então está tendo esse impasse aí em relação ao Campeonato Gaúcho, bem como também as outras competições. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos o Juventude, o Brasil de Pelotas e, se não me engano, o São José, que estão jogando a Copa do Brasil. Então, a não participação da competição, e bem como o cancelamento até agora da competição, os clubes também perdem em relação à disputa, né, dos ingressos, bem como também, caso vençam os seus respectivos jogos, de ganhar a premiação aí da próxima fase. Muito bem. Bom, obrigado, Caliandra, pelas informações. Vamos voltar a falar com a Natiele, que agora acho que o microfone dela a gente conseguiu colocar novamente no ar, porque ela tem informações das instituições bancárias, tem mudanças. Vamos lá, Natiele. Não, nós seguimos com o nosso problema técnico. No caso, a Natiele, não estamos conseguindo escutá-la. Acho que ela vai ter que tentar entrar e sair novamente. Vamos falar com a Tayane do Carmo agora, porque a Tayane vai trazer as informações das questões da seca aqui na região, que nós não podemos esquecer, né? Tem reuniões sobre isso. Qual é a informação que traz, Tayane? Isso, Leandro. A questão da seca, a administração de Barão de Cotegipe notificou, né, foi emitido no último dia 16 pelo prefeito da cidade, Vladimir Farina, um decreto em que se dispõe sobre a situação de emergência no âmbito rural da cidade. As perdas com a seca chegaram lá em Barão de Cotegipe aproximadamente no valor de 22 milhões, devido à estiagem que está acontecendo ali na região e também em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul desde novembro do ano passado. Essas perdas elas foram calculadas pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que divulgou com base nos relatórios apresentados pela Emater. Um outro problema também que está acontecendo ali na região de Barão de Cotegipe é em relação à falta de água nas redes comunitárias do município. Isso também está sendo ali um motivo, né, de preocupação, porque, de acordo com a administração do município, os poços estão com os níveis de água muito baixos. E isso faz com que a distribuição em alguns locais pare. Então, a água também está faltando. O que a prefeitura está fazendo? Como uma medida preventiva, a prefeitura ela está transportando a água com caminhões-tanque para várias propriedades rurais, né? E também está se empenhando para solucionar questões que sejam emergenciais. Então, são algumas providências que estão sendo tomadas, mas além, claro, né, do coronavírus que todos nós estamos enfrentando, não só Barão de Cotegipe, mas a nossa equipe também recebeu outras informações de outras cidades que também notificaram situações de emergência em relação à seca. Os municípios estão trabalhando para tentar, né, Leandro, tentar minimizar esses estragos aí em todos os municípios. Muito bem, obrigado, Tayane. Vamos tentar novamente falar com a Natiele, porque lembrando que nessas transmissões estão sendo feitas via internet, né? A nossa redação está trabalhando de casa, né? Juntamente, porque a gente fala para você, fique em casa. Então, a gente também está auxiliando essa corrente do coronavírus. Algumas pessoas das nossas equipes estão trabalhando na redação, mas muitos estão trabalhando de casa. Natiele, você me escuta agora? Sim, tu me escuta, Leandro? Ótimo, agora também nós estamos escutando você. Então, fala para mim sobre essa questão das mudanças das instituições bancárias. Ok, vamos lá. Como tu disse, na internet nos pregou uma peça agora, mas então vamos lá falar a respeito então dos bancos, que foi outra dúvida, né, que o pessoal andou mandando para nós através do nosso inbox, até se você tiver alguma dúvida,
tem alguma coisa que tu quer saber através da nossa live, pode mandar lá que a gente vai respondendo então. Então, a dúvida foi em relação aos bancos. Então, eu vou passar um panorama geral do que está acontecendo, o que mudou, enfim. Em relação ao Banrisul, então, a partir de hoje, ele passa a atender com agendamento. Então, quem precisar de atendimento, quem realmente precisar, que não consegue fazer de outra forma, né? A recomendação, então, do Banrisul é que use a plataforma digital, né? O Banrisul Digital, o aplicativo que é disponibilizado a todos os usuários do banco. Então, quem não conseguir realizar suas transações, enfim, através do aplicativo, por agendamento, então, vai ter a realização do atendimento na agência. Também eles anunciaram que a partir de hoje tem prorrogação nas dívidas. Isso pode ser feito a partir do aplicativo também do Banrisul Digital. E também a prova de vida e o recadastramento, que isso é feito para os usuários do INSS, elas estão suspensas, então, por 120 dias. Em relação ao Sicredi, então, hoje também eles emitiram um comunicado falando, então, que todas as agências estão fechadas por tempo indeterminado e quem realmente precisar, aquele usuário, principalmente do INSS, que não possui o cartão e precisa fazer o saque na agência, mediante agendamento também vai ter essa realização do saque, vai poder, enfim, fazer o que necessita por ali. Eles deixaram um número de contato pelo WhatsApp ou pelo telefone 3358-4770, quem precisar do atendimento, também mediante agendamento. A Cressol também segue atendendo 2 pessoas por vez, né? Somente 2 pessoas podem entrar na agência para realizar o atendimento. E também eles falaram hoje em um comunicado que eles separaram um horário especial para o grupo de risco receber o atendimento. Então, da mesma forma, vão entrar 2 pessoas por vez na agência, mas para o grupo de risco, das 9 da manhã até as 10 da manhã, tem esse atendimento preferencial. Então, se realmente, eles também, né, todos os bancos, na verdade, estão indicando que quem puder fazer suas transações, realizar, né, suas tarefas bancárias através do aplicativo, através da internet ou pelos canais de telefone, é o recomendado, porque a recomendação no momento é que nós ficamos em casa. Então, quem conseguir fazer através do aplicativo, pela internet, faça sim, e quem não conseguir, então tem esse horário preferencial aí na Cressol. O Sicoob também segue seguindo todas as orientações, mas não consegui identificar nenhuma mudança por enquanto. A Caixa também, ela já vinha atendendo com menor capacidade, com 50% de toda a sua lotação, então, né, com distanciamento, também seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde, e hoje ela publicou um informativo com algumas remodelações que vão acontecer. Então, inicialmente, vai ter uma pausa de até 2 prestações para os contratos de habitação. Então, quem não conseguir realizar o pagamento, isso vai servir para quem está inadimplente e também para quem tem 2 prestações em atraso. Então, nesse momento de quarentena, pode ter uma pausa de até 2 prestações para esse pessoal que tem a habitação e que paga suas parcelas mediante a Caixa. Também aumentou o limite de saque ali no autoatendimento, que são os caixas eletrônicos, né? Tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Também aumentou o limite de transferências, isso tudo incentivando o pessoal a fazer suas transferências e a fazer os seus saques de casa. E também diminuiu as taxas e alongou também o prazo de renovação de crédito consignado e também o contrato do INSS, essa renovação também foi adiada. Então, em relação aos bancos, seria isso, algumas mudanças, né? E como eu já mencionei, todos pedem que o que for possível fazer via internet que seja feito. Muito bem, muito bem. Muito bem, obrigado, Natiele, pelas informações. Agora nós vamos com o Natan Bretenbach, que já está aqui conosco. Boa tarde, Natan. Boa tarde, Leandro. Boa tarde às meninas e também a todos que estão nos acompanhando. Nesta terça-feira, mais um grande dia de cobertura aqui da TV Bom Dia em relação ao coronavírus. E a gente traz informação, Leandro, a respeito da Corsã, isto porque foi adotado as novas medidas, né? Ainda no dia de ontem, pelos diretores então da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsã. Isso porque então os clientes da tarifa social eles estarão isentos então quanto ao pagamento da conta por 90 dias da conta de água da Corsã. E também a Corsã suspendeu o pagamento, melhor dizendo, a Corsã suspendeu o corte, né? Então eles não vão fazer corte na água
de quem não pagar pelos próximos 60 dias. A gente tem informação também que a questão da leitura, então, da leitura da água não será feita nos próximos 15 dias, né? Então, tem essa informação também. Como que será então feito a fatura, né? Então as faturas elas serão calculadas com valores relativos à média dos últimos 12 meses, então encaminhadas aos clientes pelos correios, na medida do possível, bem como por meios eletrônicos. Muito bem, Breitenbach. Bom, essa é uma preocupação que muitas pessoas estão em questão da água, né, se vai pagar ou não, mas também você traz uma outra notícia que as pessoas ficaram muito preocupadas nas últimas horas, que é referente que policiais da Brigada Militar foram afastados por suspeitas de coronavírus. Qual é essa informação? Exatamente. Desde a semana passada, cerca de 250 policiais militares em todo o estado do Rio Grande do Sul, são cerca aí de são 40 alunos, o restante então já está PM da ativa, né? A gente não tem nenhum caso confirmado pelas informações divulgadas pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, mas 8 destes casos dos policiais que então estariam suspeitos de coronavírus pelos sintomas, já foram descartados. Então, 8 foram descartados, o restante segue com a suspeita do Covid-19. A informação que a gente tem também é que estas informações então são do comandante-geral, coronel Rodrigo Mor, né? E nenhum policial da ativa foi internado em hospital. E dos 255 casos, como eu disse, 8 então já estão descartados. Até o momento não há confirmação de nenhum PM contaminado. Muito bem. Bom, a outra informação que você traz, e este é um alerta para a comunidade que está nos assistindo ao vivo aqui agora, neste momento, é um pedido da Polícia Civil aqui de Erechim, que vai auxiliar na força-tarefa de combate ao cumprimento do decreto, mas para isso precisa do apoio da comunidade, né? Este veio um pedido então pela delegada Diana Zanata, né, aqui de toda a região do Alto Uruguai. Isso porque a Polícia Civil diz que está então tomando os trabalhos e também em conjunto com todas as forças de segurança, mas ela precisa de itens básicos que não estão conseguindo ser, a instituição não está conseguindo comprar, como máscara, né, a questão do álcool em gel também, uma dificuldade que principalmente os policiais que vão fazer quando a gente recebe, principalmente da Brigada Militar, as ocorrências, né, quando a Brigada recebe, os policiais da Polícia Civil também, os agentes precisam estar prevenidos, né? Então com máscara, enfim, porque são eles que quando vão nas indústrias, enfim, atender estas ocorrências que são denúncias da comunidade sobre o não fechamento de alguns estabelecimentos comerciais, eles também precisam estar assegurados, acima de tudo, de sua vida, né? Então esta informação aí, então ela diz assim que a Polícia Civil quer ajudar muito, inclusive com a patrulha ostensiva, porém o pessoal não tem EPI, né, e eles não estão conseguindo comprar, então eles precisam principalmente de máscaras, então está aí também um apoio e um pedido a toda a comunidade, né, que auxilie principalmente os empresários que puderem auxiliar então a nossa força de segurança aqui do município. Muito bem, nós vamos voltar a falar com a Natiele Dias Torres, as nossas repórteres que estão conosco nessa transmissão de casa. A Natiele traz uma última notícia referente às escolas aqui da região do Alto Uruguai e também do estado, né, Natiele? Isso aí, Leandro. Então, foi publicado há pouco, na verdade agora é tarde, né, a respeito das escolas. Então, todas as atividades administrativas nas escolas estaduais foram suspensas a partir de hoje. Também todas as atividades na 15ª Coordenadoria Regional. Mas, né, eles falam, então, que a merenda escolar continua, como a Amanda já havia comentado ontem, né, na nossa live, que esse pessoal, existem algumas crianças que elas dependem, então, dessa merenda escolar, né, para algumas delas, inclusive, é a única refeição do dia. Então, a merenda continua, mas todas as atividades administrativas nas escolas e na 15ª estão suspensas. Muito bem. Bom, tá certo, Natiele. Bom, começo por você. Nós estamos chegando ao fim da nossa transmissão, nosso programa especial de hoje. Natiele, muito obrigado pela sua participação. Amanhã nós contamos com você novamente com mais notícias. Isso
Isso aí, então, muito obrigada, né? Quero agradecer, então, a ti, Leandro, Natan também, que está aí no estúdio, as meninas, a Kali, a Thay e também a Isa, que participou agora no início. Então, muito obrigada a todos e amanhã a gente volta, então, com mais orientações a respeito, né, desse período de quarentena e também a respeito do coronavírus aqui na nossa cidade. Muito bem, obrigado também a Caliandra Alves Dias, que especialmente participou do programa de hoje com informações. Muito obrigado, Caliandra. Nós estamos com o seu áudio bloqueado, Caliandra. Caliandra, nós estamos com o seu áudio bloqueado. Vamos voltar. Isso, vamos tentar agora. Ok, agora sim. Obrigado, Caliandra. Obrigada a todas as meninas que também participaram e ao pessoal aí que acompanhou também. Muito bem, obrigado também a Tayane do Carmo, que esteve conosco nessa transmissão. Amanhã contamos com a sua participação novamente, Tayane. Ok, muito obrigada, Leandro. Obrigada às meninas e todas as pessoas que estiveram nos acompanhando. Muito bem. Obrigado também ao Natan Breitenbach com as informações aqui do estúdio. Obrigado, Leandro. Obrigado às meninas, a todos então que estiveram acompanhando a TV Bom Dia. Amanhã de manhã a gente retorna. Estamos em tratativas ainda. Talvez a gente vai ter a participação de uma convidada falando sobre a saúde mental. Você é convidado 10h30 da manhã. Muito bem. Olha, mais informações no site tvbomdia.com, jornalbomdia.com.br. Com o Bom Dia, você está sempre bem informado, principalmente sobre as notícias do combate e contra esse vírus que é o coronavírus. Muito obrigado e até mais.